Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs que aqui nos acompanham. Muito bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja com a tua família. Queridos irmãos e irmãs, este dia é um dia especial, o Dia dos Pais. E nós estamos aqui também nesta celebração querendo homenageá-los com a nossa palavra e agradecer a Deus pela vida de cada pai que aqui nos assiste, cada pai que está sempre prestigiando a nossa live, todos os pais da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul e também nossos queridos irmãos, amigos, todos que conhecemos. O nosso abraço a todos vocês. Parabéns por serem pais, parabéns por serem dedicados como pais, por serem homens fiéis, por serem homens que ensinam seus filhos a andarem no bom caminho de Cristo e também no bom caminho da honestidade diante desta sociedade e da nossa geração. Um grande abraço a todos vocês, pais, que aqui nos assistem, e também um grande abraço a todos aqueles que prestigiam a nossa live aqui da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. Neste dia, nesta manhã tão especial, quero também aqui ler com os irmãos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46, que diz assim: Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala. Queridos irmãos e amigos, esta foi a palavra dos guardas que foram enviados para prenderem a Jesus em um certo momento. Eles não o prenderam e retornaram para aquele grupo de fariseus que o havia ali comissionado para tal tarefa, né? Eles chegaram e disseram impressionados: ninguém jamais falou como este homem, ninguém jamais teve a atitude deste homem. Estes homens foram impactados com a fala e o testemunho de Jesus. E nesta manhã, mais uma vez, né, como temos feito já há algum tempo, nós vamos estar orando pela obra missionária no Rio Grande do Sul. E quando oramos pela obra missionária, a nossa oração é que Jesus fale muito forte no coração de muitas pessoas. Que as pessoas, ao ouvirem falar de Jesus, se admirem como estes guardas se admiraram. Eu tenho para mim este versículo, um dos meus versículos preferidos. Por quê? Ele relata um testemunho e ele relata uma maneira como Jesus ali se portava. Então, queridos irmãos e amigos, nós vamos orar nesta manhã em especial pelo projeto de plantação de igreja na cidade de Roca Sales e Encantado e também nas cidades de Horizontina, Boa Vista do Buricá, São José do Inhacorá, Independência e o distrito de Consolata. Nestes lugares que aqui mencionei, estão a missionária Lui Magali dos Santos e também o casal missionário Marcos de Césaro e Luciane de Césaro. Eu aqui já mencionei os nomes e também os nomes dos missionários e também das cidades, e agora estarei orando e peço que todos os irmãos estejam orando pela obra missionária. Oremos, queridos irmãos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos porque o Senhor falou aos nossos corações um dia. E o Senhor falou de tal maneira que nós ficamos impressionados. E, Pai amado, quando mencionei estes nomes aqui de missionários e de cidades do nosso estado, eu venho em nome de Jesus pedir-te, Senhor, que estas cidades sejam impactadas com a voz de Jesus em seus corações. Que o Senhor use estes missionários de uma forma poderosa e que, Senhor, quando eles abrirem as suas bocas para falar em nome de Cristo, as pessoas sejam, ó Deus, abençoadas. As pessoas sejam, ó Deus, não só impressionadas com Jesus, mas que elas realmente abram os seus corações para o Senhor. Assim, Pai, nós oramos pela obra missionária no Rio Grande do Sul e te pedimos, Pai, que o avanço desta obra esteja, Senhor Deus, evidente na nossa geração. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, convido a todos a estarem agora louvando ao Senhor, cantando com alegria nos seus corações e com gratidão. Um abraço a todos os pais, louvemos ao Senhor. E aí, irmãos, mais uma semana aqui juntos para nós louvarmos ao Senhor. Vamos dar continuidade a esse culto
e que através dessas canções nós possamos estar dando um louvor agradável ao nosso Senhor, a Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Essa música diz que queremos escutar a voz de Deus. Estamos passando por alguns tempos, alguns dias felizes, alegres, preocupantes, esperançosos, mas precisamos estar focados, os nossos olhos fixos em Jesus, né, para podermos cada vez mais descansarmos em Sua palavra e ouvirmos a Sua voz. Eu vim aqui para te encontrar, para te ouvir, para me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao É verdade, Pai, que essa música, Pai, possa ser uma canção verdadeira nas nossas vidas, Pai. Que possamos a cada dia estarmos atentos à Tua voz, Pai. A Tua voz que nos guia, a Tua voz que acalma, a Tua voz, Deus, que nos traz paz, Pai. Te pedimos, Senhor, te louvamos porque Tu és o nosso respirar, Tu és a nossa vida, Tu és o nosso tudo, Pai. Este é o meu respirar.
abençoe você e sua família. Bom domingo, Deus abençoe. Graças a Deus podemos louvar ao Senhor livremente. Louvamos ao Senhor cantando em nossas casas, também agradecendo a tudo que o Senhor nosso Deus e Pai tem feito por nós de tão bom. Queridos irmãos e irmãs, no dia 31 de maio desse ano nós estivemos aqui transmitindo uma mensagem bem especial com o tema da parábola da dracma perdida. E nesta manhã nós vamos estar aqui trazendo a todos vocês a mensagem a respeito da ovelha perdida. Então, um texto que estava ali juntamente com o texto da parábola da moeda perdida e também com o texto da parábola do filho perdido. E nesta manhã, então, quando vamos aqui meditar na palavra do Senhor, convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo número 15, dos versículos de 1 a 7, a ovelha perdida. Vamos estar lendo então Lucas 15, de 1 a 7. E a palavra de Deus nos diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Que palavra mais impactante, não é, meus irmãos? Pois bem, nesta introdução, após aqui a leitura de Lucas 15, de 1 a 7, eu quero lembrar aos irmãos de que nos primeiros versículos, o versículo número 1 e o versículo número 2, nós vemos ali Jesus conversando com publicanos e com pecadores. Os publicanos eram os cobradores de impostos, portanto, eram pessoas que ninguém gostava lá naquela sociedade de Israel. Eles eram judeus que cobravam impostos dos judeus. Então, a sociedade ali israelita detestava estes homens. Os pecadores eram homens e mulheres comuns da sociedade lá no tempo de Jesus. E Jesus, ele então deu atenção a essas pessoas. Jesus conversou com todas elas. Estas pessoas, elas estavam ali querendo ouvir a Jesus. E Jesus, ele conversou com as pessoas que queriam ouvi-lo. E eu fico pensando, quem são as pessoas que estão dispostas a ouvir Jesus hoje? Será que são pessoas que conhecem muito a respeito de Deus, que têm muita intelectualidade? Que tipo de pessoa quer ouvir Jesus falar? E eu tenho plena certeza de que se tu estás aí assistindo a nossa live, estás participando, eu tenho certeza de que tu não queres ouvir o pastor Kleber falar, mas tu queres ouvir Jesus falar ao teu coração. E se é exatamente isso que tu estás querendo, que é isso que tu estás almejando, certamente tu conseguirás ouvir o Senhor Jesus falar. Porque sempre que nós ouvimos a mensagem da sua palavra, nós estamos ouvindo Deus falar em nossos corações. Mas também estavam naquele grupo fariseus e mestres da lei, conforme nós lemos ali no versículo número 2. E, diferentemente dos publicanos e dos pecadores, os fariseus e os mestres da lei, eles foram ali interromper a conversa. Mais ou menos como se cada irmão que nos assiste agora, cada querido visitante da primeira vez aqui na nossa live, ou a primeira vez que tu estás ouvindo a mensagem na tua vida, ou se tu já ouve a mensagem de Jesus há bastante tempo,
É mais ou menos como se tu se sentasse agora para ouvir a palavra, ouvir a mensagem, e um monte de gente viesse perto de ti e quisesse interromper este teu momento com Deus. Assim foram os fariseus e assim foram os mestres da lei. Foram interromper a conversa. Que coisa mais desagradável, né, meus irmãos, quando nós estamos tentando ficar concentrados em alguma fala de alguém, ou então estamos nos concentrando para ouvir Deus falar aos nossos corações e somos interrompidos. Também estes fariseus e mestres da lei, eles foram achar ou procurar algum erro na fala e no ensino de Jesus. Eles não estavam ali com outros objetivos, com outras motivações que não fossem estas. Eles foram criticar destrutivamente, inclusive eles questionaram o porquê de Jesus receber e comer com os pecadores. Foi esta a crítica que eles lançaram ali sobre Jesus e sobre os seus discípulos. Por que este homem come, então, com publicanos? Por que ele come com os pecadores? Irmãos, queridos amigos que aqui nos acompanham, os fariseus e os mestres da lei, eles expressaram o seu sistema religioso falido e viciado diante do próprio Filho de Deus. Eles não estavam dando crédito a Jesus, eles estavam ali simplesmente querendo achar erros na sua fala, na sua palavra, e eles expressaram toda a sua carnalidade e desprezo por Deus, com um apego à religião e também um apego às regras morais que nem eles mesmos conseguiam seguir. Que coisa mais interessante. Jesus bem disse a respeito deles. Eram hipócritas. Eles eram aquele tipo de pessoa. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Então, meus irmãos e meus amigos, me lembro quando leio esta passagem, este trechinho do texto aqui, referindo-se aos fariseus e mestres da lei que estavam ali atrapalhando a conversa de Jesus com aqueles que realmente queriam ouvi-lo. Eu me lembro do texto de Mateus 7,29 que nos diz assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Mateus 7,29 está se referindo a Jesus. Jesus tinha autoridade no seu falar. Jesus tinha autoridade, e uma autoridade diferente da falta de autoridade dos mestres da lei. Então, meus irmãos, meus amigos, o contexto em que Jesus se encontrava, ele apresentava dois tipos de pessoas. Os que queriam ouvir, pecadores em geral, e os que não queriam ouvir, ali, os mestres da lei. Então, meus irmãos, eu quero já ilustrar com isto aqui na nossa mensagem. Quando estamos dispostos a ouvir Jesus, nos qualificamos como pecadores, simplesmente porque nada mais é isto que nós somos diante de Deus, somos pecadores. E quando nós não queremos ouvir a Jesus, somos iguais aos mestres da lei. E no segundo caso, ficamos apenas achando algo para criticar. Então, meus irmãos, é uma grande realidade. Tem pessoas que ouvem uma mensagem de Jesus e eles estão tentando apenas achar algum erro na fala do pregador, algum erro teológico, algum erro que muitas vezes são eles mesmos que estão ali interpretando como erro. Não é o que a palavra diz. Foi o que aconteceu com o próprio Senhor Jesus quando ensinava aquelas pessoas. E, meus irmãos, então eu trago para vocês, nesta reflexão, uma palavra interessante, ou uma pergunta interessante para todos nós. O que Jesus tinha para contar de tão importante àqueles pecadores? O que Jesus tinha para contar de tão importante àquelas pessoas? Nada mais, nada menos do que ele veio para salvar os perdidos. Era isso que Jesus tinha para contar. E então, meus irmãos, o que ele tinha de tão importante a dizer naquele momento? Que nós precisamos ter uma atitude correta em relação ao perdido. Sim, temos que pensar como Jesus pensou, ter a mente de Cristo em relação aos perdidos. Uma atitude correta em relação ao perdido é ter justamente a mente de Cristo.
Neste contexto ali, nós vemos Jesus então se desvencilhando dos mestres da lei e propondo uma parábola. Dois tipos de pessoas iriam escutar esta parábola: aqueles que queriam ouvir e aqueles que só queriam criticar. Então, aqueles que queriam ouvir foram impactados. E já no verso número 4, nós vemos a seguinte fala de Jesus: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Que mente mais brilhante que Jesus tinha! Pois ele falava com dois grupos, um que queria ouvi-lo e outro que não queria ouvi-lo, e os dois seriam impactados. Sim, os dois seriam impactados porque ambos os grupos que ali estavam, eles poderiam ter a certeza de que qualquer pessoa que tenha perdido alguma coisa que lhe seja muito preciosa, ela faz um grande esforço para recuperá-la. Sim, esta é a realidade de todas as pessoas. Então, enquanto as pessoas perguntavam, mas como ele come ali com aqueles pecadores? Como ele está junto daquelas pessoas? Como é que ele recebe? Estas pessoas estavam ali criticando e questionando ao mestre, que é Jesus, se fazendo de mestres. Mas Jesus então ali os interpela, contando então uma parábola que era uma história moral que trazia um grande ensinamento. Ter 99 ovelhas não compensa o sentido de perda e o sentido de recuperação por parte do proprietário, quando ele descobre que está faltando uma. Então, isto poderia ser ali analisado, refletido por ambas as partes, aqueles que queriam ouvir ou aqueles que não queriam ouvir. E, queridos irmãos, todos eles sairiam dali impactados com a palavra de Jesus. Por quê? Mesmo eles não gostando de Jesus, aquele grupo que não gostava de Jesus, eles gostavam de algo ou eles gostavam de alguém. Mesmo eles não querendo que Jesus fosse considerado o Messias, eles tinham muito apreço pelos seus bens, muito apreço pelos seus rebanhos. Então eram pessoas que iriam compreender muito bem a fala de Jesus. E é interessante que Jesus mostra, então, na sua mente, e é isto que vale para todos nós como ensinamento deste texto. Devemos ter a atitude correta em relação ao perdido. Devemos ter a mente de Cristo com relação ao perdido. Até que limites o bom pastor vai procurar uma ovelha perdida? Todos poderiam entender, e todos entenderam. Até o limite do reencontro com a ovelha. Então, meus irmãos, diz o texto ali, ele deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. O limite do bom pastor é até o reencontro com a ovelha perdida. Em segundo lugar, eu quero tratar com os irmãos aqui, respondendo à pergunta: o que Jesus tinha para contar de tão importante? É que todos ficam impactados com a sensação do dever cumprido. Quando nós perdemos algo, nós queremos ir atrás deste objeto que perdemos, ou da pessoa que estamos procurando, da informação que estamos pleiteando, enfim, tudo aquilo que nós procuramos, quando nós encontramos, nós nos sentimos bem, temos aquela boa sensação de um dever cumprido, achamos, ficamos contentes. E Jesus vai usar justamente este sentimento de cada pessoa para impactar a vida daquelas pessoas que estavam ali ouvindo suas palavras. Todos podem sentir o alívio e a felicidade que substitui a preocupação quando o pastor encontra a sua ovelha. Todos, independentemente se eles gostavam ou não de Jesus, eles estavam ali sendo impactados com esta grande verdade de que há alívio e há felicidade, e isto substitui toda a preocupação. Eu já contei outras vezes e relembro aqui com os irmãos, quando eu era criança, eu me perdi dos meus pais em uma grande festa no meio de uma multidão. E quando então eles me encontraram, eu posso ainda lembrar do olhar de alívio que os meus pais tiveram por me reencontrar. E eu lembro disso, meus irmãos, há 30 e tantos anos, porque eu era bem pequeno.
Então, meus irmãos, todos sentiriam um alívio do reencontro. E Jesus mostra que isto é uma sensação de um dever cumprido. Olha, eu fui atrás e consegui reencontrar. Diz o verso 5, e quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros. O bom pastor, ele mostra também o caminho de casa e ele traz de volta a ovelha que se perdeu. É isto que Jesus faz conosco e é isto que Jesus tem em sua mente com relação a quem está perdido. E, meus irmãos, todos aqueles homens ali estavam perdidos, independentemente se eles conheciam um pouco da lei moral de Deus, se eles eram obedientes à ortodoxia judia, se eles eram obedientes a regras morais, todos estavam perdidos. E Jesus estava estendendo a todos a boa oportunidade de serem levadas de volta para a casa do Pai. E Jesus, então, continua dizendo a eles, olha, ao chegar, o pastor reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Quando Jesus está dizendo isso, ele quer mostrar a realidade da comunhão, da celebração que faz parte de todo aquele que acha os seus perdidos. De todo aquele que, então, faz com que o reencontro seja um momento de gratidão a Deus. Então, meus irmãos, em segundo lugar, aqui na nossa reflexão, respondendo à pergunta, o que Jesus tinha de tão importante para contar a todas aquelas pessoas? A primeira questão importante é que Jesus quer que tenhamos uma atitude correta em relação ao perdido, quer que tenhamos a sua mente em relação ao perdido. Jesus também quer nos dar a sensação do dever cumprido, de fazer parte da obra, de resgatar muitos perdidos. E ele queria trazer isso a todos aqueles seus ouvintes, quando contou esta parábola. E em terceiro lugar, Jesus, mais uma vez, falei isto lá no dia 31 de maio, quando mencionei ali, quando refleti com os irmãos a parábola da moeda perdida, Jesus quer trazer a expressão da alegria celestial. E esta deve ser a maior alegria do cristão. O cristão não deve se alegrar com templos, se bem que o templo que nós temos é um lugar abençoado, pois nós nos encontramos e nos alegramos ali. Mas ele em si não faz a diferença nas nossas vidas em termos de salvação. Ele é um local, e estou usando aqui o templo como um exemplo, para que nós não venhamos a nunca idolatrar um local. Nós devemos ter a alegria no Senhor, a alegria em Deus e no Deus que é Espírito. O verso número 7 diz assim, eu lhes digo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus, com este tema aqui, com esta fala bastante irônica, ele ensina a todos nós nos alegrarmos em Deus e nos alegrarmos naquilo que Deus se alegra. E quando eu disse que Jesus foi irônico ao falar aqui, eu quero mostrar aos irmãos, segundo a palavra do Senhor, que o pecador arrependido é o cerne da mensagem do Senhor Jesus. Cada pecador é como uma ovelha perdida que, ao ser resgatada, é mais valiosa do que um grupo de ovelhas que se julgam justas. E por isso que Jesus então usa a expressão 99 justos que não precisam arrepender-se. 99 justos, ironicamente, a multidão representa a multidão dos que se acham sem pecado. São aqueles que acham que não necessitam da graça de Deus, por pensarem que não têm pecado como o seu semelhante. Então os fariseus e mestres da lei que ali ouviam a Jesus, mas que só queriam criticar, eles se assemelham àquelas pessoas que pensam que os pecadores são apenas pessoas que cometem crimes, que são pessoas que participam ou cometem escândalos. Eles são pessoas que eles nunca pensam que eles são iguais ao seu semelhante. Eles são pessoas que eles estão sempre se colocando acima das outras. Eles não reconhecem o pecado e não reconhecem que precisam se arrepender. E meus irmãos e minhas irmãs, nós observamos no Evangelho que as pessoas que elas se veem pecadoras,
elas conseguem se arrepender. E isto também acontece conosco. Quando nós nos enxergamos pecadores, nós conseguimos então nos arrepender. Meus irmãos, isto nos faz enxergar que nós não somos melhores do que o nosso semelhante, ainda que o semelhante tenha cometido coisas mais ruins ou coisas piores do que eu cometi na minha vida. Eu e você nascemos pecadores. E, meus irmãos, é importante nós lembrarmos o segundo texto que nós lemos. Os que se opunham a Jesus, eles ficavam felizes por encontrar um animal perdido, mas eles ficavam cheios de consternação quando se desejava a recuperação de um homem. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, Jesus sendo muito contundente e Jesus sendo muito preciso com aquelas pessoas. Aliás, eu li no início aqui do nosso culto, da nossa celebração, que ninguém jamais falou como Jesus falava. Foi a palavra dos guardas que quiseram ali interrogar a Jesus e prender a Jesus e acabaram não fazendo, pois eles viram o testemunho de Jesus. E também, meus irmãos, esta verdade, ela está também contida em Mateus 7, 29, que eu estive aqui lendo na nossa introdução, que diz: porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. Então, meus irmãos e meus amigos, eu quero concluir esta palavra lembrando a todos vocês. Todas as vezes que eu ouço a Jesus com o coração aberto, eu sou de fato um pecador com o potencial para me arrepender. Se ouço a Jesus e me coloco como um mestre, acabo por ser apenas um ouvinte com um senso crítico muito aguçado. Lembre-se disto. Concluo esta mensagem chamando a atenção de todos, meus irmãos. Esta parábola é, na verdade, um convite para que os críticos líderes religiosos compartilhem de uma celebração jubilosa celestial. Não somente esta, mas a parábola da moeda perdida, esta aqui é a da ovelha perdida, né? E também a parábola do filho perdido, que é a sequência do texto. Então, em outras palavras, é um convite para que todos aqueles líderes religiosos também viessem a se arrepender. Essa aqui é uma frase extraída aqui do comentário Brodmann. Lembro a todos os irmãos, Jesus está ensinando o quê? Os perdidos, eles se reconhecem perdidos. Os que não se acham perdidos estão tão perdidos quanto os demais. E é bom lembrar também, meus irmãos, a vida de Jesus é a busca de Deus pela sua ovelha perdida. Jesus veio à terra como bom pastor que é, para ser a busca de Deus pela sua ovelha perdida. As lições finais e também o nosso encerramento, quero deixar aqui com muito carinho a todos os irmãos, lições estas que eu quero trazer através desse texto tão especial. Estude como um fariseu ou como um mestre da lei, mas escute como um pecador. Lembremos, meus irmãos, que nós somos pecadores e o Senhor veio nos resgatar. Se nós nos arrependermos, estaremos abertos para ouvi-lo. Não podemos deixar de escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Segunda lição. Existem dois tipos de pecadores. Os pecadores regenerados, que ouvem a Jesus e procuram ter a sua mente, e os pecadores autojustificados, que são tão sábios que não precisam mais ouvir a Jesus. Pensemos nisto. E a terceira e última lição é: vale a pena se alegrar com o que Deus se alegra. Um arrependido é mais valioso do que uma multidão de justos. Pensemos nisto também. Queridos irmãos e amigos, que a graça de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito do Senhor e o poder de Jesus esteja com todos vocês. Aqui, o nosso abraço a todos os pais e também a nossa homenagem. Fique agora também assistindo aqui a homenagem a todos os pais da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. Que Deus os abençoe. Um ótimo domingo a todos. Eu tenho muitos amigos por todo lugar, amigos de todo jeito, pra todo gosto. Mas o meu melhor amigo
sabem por quê? Ele está sempre comigo. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus.